Hoje, num bate-pronto, se eu tiver que responder como que está a qualidade dos meus relacionamentos, na linguagem do Facebook, eu curto ou não? Está sendo prazerosa a experiência dos relacionamentos? A convivência com as pessoas? Está sendo gratificante? Vamos começar então a mastigar um pouquinho. Eu e o outro. O relacionamento pede mais um indivíduo. O relacionamento é gratificante graças a mim ou graças ao outro? Ou graças aos dois? Se fosse possível desenhar na lousa uma fórmula matemática de relacionamento, para que o resultado final fosse positivo, depende de mim, depende do outro ou depende dos dois? Olhem para si, daquilo que vocês extraem de proveitoso ou não dos relacionamentos, e tentem dar resposta sem filosofar, mas à origem da experiência de vida que todo mundo tem aqui. Mais ou menos tem. Aonde que está o segredo de uma melhor convivência? Paciência minha ou paciência do outro? Por exemplo, o outro, no seu relacionamento, está presente aqui na Casa Espírita? A maioria não está presente. Se você vem à Casa Espírita buscando subsídios, a Casa Espírita oferece subsídios para a melhora do eu ou para a melhora do outro? Ninguém tem dúvida então com relação a isso. O Joelson vem buscar subsídio para a melhora do eu. O outro deixa em stand-by. Se eu experimento problemas de relacionamento e eu suponho, existe uma frase bastante popular que deve ser usada frequentemente se for compreendida. Se for uma palavra de efeito, um clichê, não usa não. Fica chato, porque as pessoas colocam em lugares inapropriados. Essa frase diz o seguinte: eu me permito o benefício da dúvida. Eu me permito o benefício da dúvida. Se eu tenho problema de convivência com um indivíduo, é bom que eu não tenha convicção que o problema seja o outro. Pode até ser. Só que quando eu me permito o benefício da dúvida, e se o problema for eu? Vocês já acham que isso é possível na vida real? A pessoa vive uma situação desgramenta, ela está convencida que a causa da aflição é o outro, mas por incrível que pareça, a chave para mudar aquela sintonia está nela. Vocês acham que isso pode acontecer na vida real? Ou eu estou divagando bastante? Por quê? Se a Casa Espírita oferece subsídios para todos os temas da alma, e se dentro dos temas da alma, uma boa fatia desse pedaço está os assuntos que envolvem relacionamento entre amigos, afetos, desafetos, cônjuge, relacionamento no trabalho, subordinados, chefes, vizinhança e aquele que é eu comigo mesmo, com os meus botões. Se a Casa Espírita oferece esses subsídios,
e sou eu que estou aqui presente e não o outro, o investimento para que o relacionamento melhore tem que ser em quem? Em mim. Eu me melhorando, isso de alguma maneira reflete na relação com o outro? Mesmo que esse outro seja uma figurinha bastante difícil? Não tenham pressa em dar resposta. Raciocinem e busquem a resposta de si mesmos. A outra figurinha pode ser muito difícil. Mas, a partir do momento que eu me ilumino, que eu me esclareço, que eu progrido, isso reflete no relacionamento com esse indivíduo difícil? Reflete. Alguém consegue buscar na própria experiência pessoal essa experiência de que a partir do momento em que mudou, eu mudei, a relação mudou com aquela pessoa? Os cabelinhos branquinhos têm mais história para contar? Nesse sentido? Se o outro não está aqui presente, o investimento é em nós próprios. Eu e o outro, singularidade e diversidade. Singularidade, em palavras simples, que vem do singular, é único, é exclusivo, é próprio e específico. Aparentemente, as duas garotas gêmeas não são singulares, são idênticas. Olhando de onde eu estou, eu só destaco a singularidade na peça de roupa. Na convivência com essas duas pessoas, eu vou descobrir singularidades. O que é próprio e específico do caráter, dos sonhos, da inteligência, das preferências. Claro, de maneira que naquilo que elas são idênticas, são só para os olhos. Um cego, um deficiente visual, não as confundiria jamais, porque ele não deixa se enganar pelos olhos e usaria outros sentidos para perceber o indivíduo. Então, se cada um de nós somos uma peça única, no conjunto de nossas características, valores e faculdades mais ou menos aprimoradas, num conjunto, porque dentro de nós há uma porção que é semelhante a uma caixinha de joias para ser preenchida, e uma outra porção que é semelhante a um cestinho de lixo que precisa ser esvaziado. Há pessoas aqui com essa caixinha de joia quase vazia, e outras com essa caixinha mais preenchida. Há pessoas que nessa caixinha quase vazia, ela tem uma joia de muito valor, e outras têm uma caixinha dentro de si de muitas joias de pouco valor, bruta, sem lapidar. E há algumas pessoas especiais com a sua caixinha cheia de joias do mais valioso quilate. Estou falando apenas do conjunto das nossas qualidades, porque no conjunto das nossas imperfeições, há indivíduos aqui entre nós com seu cestinho de lixo cheio de porcaria, e outros que estão conseguindo esvaziar esse cestinho. À medida que eu consigo encher a caixinha de joias, que são as minhas qualidades, de uma maneira instantânea e natural, eu tenho maior autoestima, o que quer dizer que eu me amo, que eu me gosto, que eu me aprovo e que eu me aceito. Essa autoestima, que é uma energia da alma, ela me dá força e disposição para eu olhar para aquela latinha de lixo
e fazer a faxina. Semelhante o indivíduo que no dia da faxina da sua casa, do seu quarto, do seu armário, ele olha para aquilo e ou ele se sente encorajado, põe uma roupa confortável, liga o som alto e cantarola e faz a sua faxina motivado. E tem aquele indivíduo que, com a mesma inteligência que o outro, sabendo que precisa de organização e faxina, ele se sente desencorajado, desanimado e adia para o futuro. Se arrumar um quarto, que é uma tarefa muito mais simples e mais fácil que arrumar as emoções, nós sentimos preguiça, imagina a preguiça mental que nós sentimos para evitar o autoconhecimento. De fato, a preguiça mental que cada um de nós vamos encontrar com maior ou menor intensidade, ela nos afasta da experiência incomparável do autoconhecimento, e é esse autoconhecimento que faz luz aos meus olhos para eu enxergar na minha caixinha quais são e quantas são as joias que eu tenho. A partir dessa constatação, que é uma experiência minha comigo mesmo, eu me torno um ser confiante em vários aspectos da minha vida. E não preciso disfarçar. Não preciso disfarçar que eu sou do bem, não preciso disfarçar que eu sou espírita, não preciso disfarçar que eu sou bom funcionário onde eu trabalho, não preciso disfarçar por fora aquela preocupação quase fóbica que eu sou bonito, porque a beleza que eu constato por dentro, ela irradia de maneira espontânea e natural. Quando, com alguma frequência, nem sempre, mas com alguma frequência, e aí a dica vale para todo mundo se conhecer, um mal-estar íntimo da pessoa que não se ama, que não se aprova, que se acha feia por dentro, e essa é uma sensação assombrosa, faz com que, num mecanismo de fuga, o indivíduo enfeite o cabelo, se preocupe com o peso, use uma roupa de marca, porque num primeiro momento é o que as pessoas olham, é o que as pessoas enxergam. Como eu disse no exemplo do cego e das gêmeas, as imagens enganam, e eu estou olhando para o que parece, e o que parece muitas vezes não é. Falamos até esse momento, então, da convivência comigo mesmo, ok? Porque a saúde do relacionamento, para todos nós que temos algum progresso de consciência lúcida, a chave do melhor ou do pior relacionamento está em minhas mãos. Na verdade, a chave do relacionamento, ela está sempre nas mãos de quem se conhece mais. Considerando hipoteticamente que o outro, e aí cada um tome para si quem é o outro na relação, se o outro tem uma profundidade de autoconhecimento maior do que eu tenho de mim, então é ele que vai liderar a chave do relacionamento. É confortável para alguém aqui, que a chave da direção dos relacionamentos esteja na mão do outro? Ou é confortável que esteja na minha mão? A saúde do meu relacionamento. Se eu percebo que é confortável que esteja em minhas mãos o sucesso do relacionamento, eu vou investir em mim, para que eu me conheça, para que eu pontue as minhas qualidades, para eu reconhecer e nominar as minhas imperfeições. A partir do momento que eu tenho essa clarividência de mim próprio, eu sei onde sou eu que estou contribuindo
negativamente para um relacionamento mal sucedido. E sei aonde estão as minhas vantagens que contribuem para que eu tenha sucesso nas relações. A gente diz isso, meus amigos, porque relações frustradas causam mais infelicidade do que falta de dinheiro. Uma pessoa aqui já pode ter tido a experiência desagradável de ter sido assaltado. Qual é a sua relação com o indivíduo que te assaltou hoje? Você lembra do rosto dele? Pensa nele? Tem mágoa dele? Olha que interessante, nem mágoa do marginal eu tenho. Segundo exemplo, porque estamos falando que frustrações nas relações causam maior infelicidade que a falta de dinheiro, ou seja, que a própria miséria. Eu perguntei se vocês já conhecem a experiência de um assalto. Algumas pessoas confirmaram. E se eu perguntar aqui se alguém conhece a experiência da decepção com alguém? Se já foram frustrados na confiança? Já sofreram o sabor da deslealdade de alguém? Da traição? Vocês lembram quem são essas pessoas? Lembra do rosto, do nome? Existe ainda hoje uma mágoa? Um ressentimento? Vocês todos conseguiram compreender onde eu quis chegar com essa comparação? São frequentemente experiências nos relacionamentos frustrados que enchem as grandes cidades de moradores de rua. Algumas têm problema de saúde mental e que não foram compreendidas. Outras tantas, pela sua fragilidade, por aquele cestinho de lixo já quase cheio, buscaram fôlego equivocadamente nos vícios. E os vícios acabaram por acrescentar mais um punhado de lixo naquele cesto. Quem estava para estender a mão? Quem compreendeu? Lá no começo, antes, quando o indivíduo ainda não era um alcoólatra. Percebem? Na virada do século e do milênio passado, porque de 1999 para o ano 2000, houve a virada do século e do milênio, ok? Entramos no terceiro milênio. A Unesco, que é o departamento da ONU para os assuntos de cultura e educação em todo o mundo, ela proclamou para que o primeiro século desse terceiro milênio fosse bem orientado 4 pilares para a educação. Há algum professor aqui? Conhecem o relatório Jacques Delors, que se chama Educação, um tesouro a descobrir? E um dos capítulos desse relatório, que foi transformado em livro, e é editado pela editora Cortez, ele traz um capítulo belíssimo que se chama Os 4 Pilares da Educação. Aprender a conhecer, todos eles se aplicam perfeitamente à dinâmica espírita. Aprender a conhecer é o primeiro pilar. Nesse primeiro pilar, ele propõe: não basta apenas conhecer bastante, não basta conhecer muito, ou conhecer tudo, ou conhecer o que está na moda. Olha o desafio: cada indivíduo, a partir da sua exclusividade, precisa encontrar e descobrir o que merece conhecer primeiro. Porque olha o desafio para a educação:
considerando que cada indivíduo é um mundo e cada mundo tem a sua necessidade, o que para um é um ponto positivo, noutro será um ponto negativo, as pessoas não podem ser informadas e educadas de maneira massificadas, como se todas fossem um saquinho vazio e precisassem ser preenchidas do mesmo conteúdo. Então, aprender a conhecer, começa a aprender a conhecer a mim mesmo, para que eu me conhecendo, eu possa eleger e escolher livre-arbítrio. Eu possa eleger e escolher o que é que eu preciso. E a partir do momento que eu me conheço, estou de posse clara das minhas necessidades, eu vou eleger o que é prioridade para mim. Difícil ou legal de pegar essa informação? Porque hoje essa educação não existe, ela é uma proposta. E ela vale, inclusive, para a casa espírita. Dos 412 livros do Chico Xavier, que critério a gente utiliza para escolher e recomendar? É preciso que se conheçam as necessidades das pessoas. Paralelamente, é preciso que se conheça, tanto quanto possível, o conteúdo desses livros. Para que o tarefeiro, então, educativamente preparado, ele possa recomendar com acerto este para Raimundo ou outro para todo mundo. E aí então a casa espírita ou qualquer instituição de educação vai operar milagres de dentro para fora nos indivíduos. Então, se os professores são mal compreendidos e o próprio professor, em sua expressiva maioria, está enceguecido sobre o poder que tem nas mãos diante daqueles que recebem de si os estímulos da educação, não sabem o poder que tem nas mãos. Eu acho que eu disse isso no sábado que eu vim aqui anteriormente. O Senhor, Ele não escolheu um padre para fazer a revolução espiritual através do Espiritismo. O Senhor escolheu padres e sacerdotes para muitas transformações, apesar de todos os crimes da igreja. Por exemplo, a teoria do Big Bang, que ainda vive até hoje como a mais aceita sobre a criação do universo, foi um padre físico que a apresentou para o mundo, e até hoje não existe uma outra teoria mais sólida que esta, apesar de ser questionada, para que todos os cientistas, ateus e não ateus, a aceitem. Então o Senhor busca, em cada segmento da sociedade, a singularidade mais eficaz para propagar um valor, uma ideia, uma arte, uma ciência. Para essa revolução e transformação do mundo, dos homens, através de uma reforma espiritual e moral, o Senhor não escolheu um padre, Ele não escolheu um físico, Ele não escolheu um gênio, Ele não escolheu um artista, Ele não escolheu um líder de reformas sociais, Ele escolheu um... Respondam. Quem foi Kardec antes de ser Kardec? O Senhor escolheu um professor. Isso é um acaso ou é um recado claro do que transforma o mundo? Do que formam filhos obedientes? Do que constrói homens leais para suas companheiras e companheiras dedicadas para os seus parceiros? O que é que constrói eleitores mais conscientes? Ruas mais limpas? É a educação. E o próprio Kardec chega nessa conclusão no comentário da resposta 917 de O Livro dos Espíritos.
quando ele diz que transformar o egoísmo, que é a causa de todo cesto cheio de lixo dentro da nossa alma, só se opera essa transformação com a educação bem compreendida. Educação bem compreendida não é só falar com licença, por favor, obrigado, levantar a tampa do vaso. No Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito bastante adiantado diz que esses comportamentos dão o verniz da educação. Verniz o quê? É superficial, é um brilho superficial. Riscou, saiu. É o famoso, sou legal, mas se pisou no meu calo, já não existe mais educação. É um banho de ouro. Primeiro pilar, aprender a conhecer. Segundo pilar, que acaba sendo consequência do primeiro, aprender a fazer. Qual é o serviço número 1 que a Casa Espírita se propõe a prestar para o seu público? Vamos fazer essa brincadeira. Se a Casa Espírita é uma instituição que presta serviços para a sociedade, qual é o primeiro serviço que ela anuncia para o público? A caridade é meio para outra coisa. Fora da caridade não há salvação. E o que justifica a caridade? Ok, o amor é meta, é destino. Hoje eu não estou no amor. Hoje eu não pratico a caridade, conforme está no capítulo do Homem de Bem do Evangelho. Amor, a caridade, belíssima, é meta. Eu estou aqui e a meta está lá. Como é que a Casa Espírita chama, como é que vocês têm aprendido que se chama esse processo, essa experiência de caminhar? Reforma íntima. Essa palavra é nova para alguém? Não, né? Reforma íntima. Ok, reforma íntima é o principal serviço ou produto que a Casa Espírita, leal, honesta aos princípios dos seus valores, oferece para o seu público. Se a reforma íntima é eu esvaziar o meu cestinho de lixo e encher a minha caixinha de joias, por que eu uso a metáfora das joias? Porque o Cristo falou, onde está o seu coração, ali estará também o seu tesouro. Eu não sou materialista, não. Se a reforma íntima, numa linguagem poética, é eu esvaziar o meu cesto de lixo, na proporção em que eu encho a minha caixinha de joias, e na abordagem da educação, é transformar egoísmo em virtudes, como a caridade, Kardec disse que isso só é possível através da educação bem compreendida. Ou seja, o passe não produz reforma íntima. Passe é um outro serviço que tem outra finalidade. Sentar aqui durante 30 anos e ouvir todas as palestras não produz reforma íntima. Eu sou espírita há 30 anos e posso falar de experiência própria. O que é que produz reforma íntima, então? Primeiro pilar da educação, aprender a conhecer. Não aprender a conhecer apressadamente os 5 volumes da codificação, nem os 11 da Revista Espírita, nem os 412 do Chico Xavier. Começo por mim. O quanto meu cesto de lixo está cheio para esvaziar, e se existe alguma joia na minha caixinha de joias. Devemos, quando Kardec diz educação bem compreendida, nós temos que fugir de clichês perversos, que nos induzem ao comodismo. O que é um clichê perverso?
nós todos somos filhos de Deus, em evolução, nem todo mundo é tão ruim, nem todo mundo é tão mal, né? Nós temos coisas boas dentro de nós. Coisas boas não. Diz para si o que é bom em ti. Autoconhecimento é assertivo, dá nome para essas qualidades. Quando alguém diz que é legal, isso é extremamente genérico. Há quem é legal porque conte piada e as pessoas riem. Há quem é legal porque está sempre pagando cafezinho para os outros. Há quem é legal simplesmente porque, sendo bonito fisicamente, dá um sorriso. Da mesma maneira como eu preciso ser assertivo em nomear minhas qualidades, eu preciso ser assertivo e honesto em nomear as minhas imperfeições. Por exemplo, dentro da experiência, existem problemas de relacionamento em todos os relacionamentos, de aluno com professor, entre irmãos, entre namorados, entre cônjuges. Mas é incrível como a questão entre sogra e nora parece que ganha entre todos. Temos sogras aqui presente? Temos noras aqui presente? Olha que interessante quando vai se estudar o comportamento do homem e o comportamento da mulher. A aflição e a infelicidade no relacionamento, que envolve uma sogra, é predominantemente da sogra, quando ela tem um filho homem contra uma outra mulher, do que o contrário. Do que uma sogra que tem uma filha mulher, poucas vezes ela confronta o outro homem. Por que é importante nos conhecermos e dar o nome verdadeiro para as nossas imperfeições? Muitas sogras que têm filhos homens e diante de uma outra mulher, tema da palestra, eu e o outro, diante de uma outra mulher, não é o sentimento materno que sofre. É o sentimento de mulher que sofre. Não é a mãe, o filho com a nora que digladiam. É uma mulher, um homem e outra mulher. Por isso que frequentemente a atitude destas senhoras, muitas vezes distintas, e mulheres de bem, de acordo com aquilo que o senso comum qualifica como de bem, porque não tem ficha na polícia, não tem antecedentes, não cometeu nenhum crime, mas de acordo com o homem de bem, não é um homem de bem do Evangelho. Como aquele ser não se conhece e foge de se conhecer, graças à preguiça mental, ou graças porque a sociedade não motiva esse autoconhecimento, então quem está debaixo de um teto espírita sério é privilegiado em relação a todos os outros bilhões de seres no mundo. Ela confunde, ela acha que o seu sentimento de mulher, fêmea, é sentimento materno. Ora, mas por que então que esse sentimento materno não se encrespa e não se envenena quando a situação é diversa? Em algumas exceções acontece, mas frequentemente não. Essa informação que eu estou trazendo surpreendeu alguém? A fonte dessa informação é o livro de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Vida e Sexo, no capítulo que se chama Desvinculação. E ali está a causa, porque que muitas mães, em relação ao seu filho homem, ela no seu coração, ela confunde os sentimentos. Nada
que essa mulher deva carregar de culpa, porque é natural, considerando o histórico das vidas passadas com aquele filho. Mas, à luz do conhecimento, da ciência, se não for religiosa, que é a psicanálise freudiana, ou à luz do Evangelho de Jesus, temperado nesse livro Vida e Sexo, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a partir do momento que eu sei que esse Espírito encarnado reencarnou na condição de filho, é porque todos os outros desejos e intenções estão proibidos. Pelo menos nesta encarnação. Todo mundo entendeu o que a gente quis dizer? Isto vale igualzinho para os pais em relação aos ciúmes que têm das filhas meninas. Ok? E aí, o ciúme do homem macho, que não é o ciúme da paternidade, muitas vezes também causa problemas para sua filha mulher em relação ao companheiro, que o pai não enxerga como genro, mas enxerga como um adversário homem e macho. Sabiam, claro que sabem, que por causa desses grilos que os homens trazem, muitos, quando vão começar a sua primeira ou segunda experiência com a paternidade, preferem não ter filhas mulheres? Eles se conhecem, eles sabem o que eles pensam e como eles tratam as mulheres. Eles ficam imaginando isso se repetindo, dessa vez com as suas filhas. Terceiro pilar da educação, são 4. Aprender a conviver. A Unesco, através da ONU, proclama que um desafio urgente de todas as sociedades na Terra, para um mundo melhor nesse terceiro milênio, é aprender a conviver. E esse artigo, que não é religioso, embora educadores de todas as religiões e continentes contribuíram, porque é um relatório mundial, ele diz que é urgente fomentar estímulos e experiências educativas para que o indivíduo olhe para si, se reconheça, encontre aquilo que é de especial em si para contribuir com o meio em que ele vive. Não importa se esse meio é aldeia indígena ou se é uma grande metrópole como São Paulo. O que ocorre é que frequentemente os indivíduos não conhecem os seus talentos, as suas aptidões e as suas vocações. Medicina é mais concorrida realmente porque a maioria das pessoas e dos candidatos tem vocação para a medicina? A maioria das pessoas tem vocação para o direito? É por isso que é tão concorrido? As pessoas não se conhecem, não conhecem as suas aptidões, na falta de conhecer a sua essência, lema do Pequeno Príncipe, não é? O essencial é invisível aos olhos, do espetaculoso militar Antoine de Saint-Exupéry. Se eu não conheço a minha essência, eu vou para a capa. Ora, na capa diz que dá status ser médico, ou ser engenheiro, ou advogado. No Livro dos Espíritos, Kardec perguntou por que o desgosto da vida, a vontade de morrer, ou o próprio suicídio consumado, ele é tão presente nas classes ricas e instruídas, como nas miseráveis. Ou seja, comprovando que pobreza não é causa do suicídio, e nem que a riqueza é sua cura. Porque ocorrem tanto suicídios na pobreza, quanto na riqueza. Kardec fez essa pergunta para os espíritos. Porque o que leva o homem, em qualquer uma das posições, a desgostar da vida e buscar a morte? O espírito não passa a mão na cabeça do Kardec para essa pergunta. Ele responde assim: insensatos, tivessem trabalhado mais e melhor,
e a vida não lhes teria parecido tão pesada. Voltamos na questão 917, onde diz que a transformação só ocorre a partir da educação bem compreendida. O que significa bem compreender essa resposta do Espírito? Insensatos tivessem trabalhado mais e melhor, a existência não lhes teria parecido tão pesada. Não significa trabalhar por trabalhar. Não significa cumprir uma carga horária de 14 horas. Não significa ter uma carteira assinada. E nem ter um salário que, como as pesquisas mostram, desde o miserável ao que tem um prolabore riquíssimo, busca o suicídio. Qual que é a chave do enigma? Para que o trabalho, olha só, para que o trabalho seja o melhor remédio e preventivo contra a depressão e o suicídio. Kardec insiste, ele achou que o Espírito não tinha respondido tudo, ele questiona o Espírito, que seria o Espírito da verdade, ou o Espírito de São Luís, ou Georges, ou Erasto, ou Fénelon, ou Lacordaire, ou Lâminas. O Espírito complementa a resposta. Se cada homem trabalhasse em correspondência com a sua aptidão, trabalharia melhor. Ou seja, para que um homem vá escolher uma profissão que corresponda à sua vocação, ele consegue fazer isso sem autoconhecimento? Dá para fazer isso sem autoconhecimento? Não dá, então eu preciso me conhecer, eu preciso experimentar, eu preciso conhecer o que o mundo oferece de alternativas, para que eu possa escolher, e testar, e ver qual que tem a melhor resposta para mim. Aí Kardec, conhecendo os preconceitos da sociedade, da época, e que não mudaram tanto assim neste assunto de status social nos dias de hoje, ele faz uma provocação para o Espírito. Ele bem olha para o médium, que dava a resposta, e diz o seguinte para o Espírito: então quer dizer que se um filho de um homem de alta posição na sociedade tem aptidão para fazer tamancos, ele deverá ser um sapateiro? O que vocês responderiam? O Espírito respondeu para Kardec, porque Kardec foi um pouco irônico com o Espírito, mostrando que discordava da resposta anterior do Espírito. O Espírito diz: não precisa ir ao extremo do exagero. Falou para Kardec: não precisa exagerar, não foi isso que eu quis dizer. Mas, se o filho deste tal homem de alta posição, como dizes, tem aptidão para as coisas mecânicas que levam uma pessoa a gostar de fazer sapatos, por exemplo, ele pode ser um ótimo mecânico ao invés de ser um péssimo médico. E a gente enfrenta isso na nossa sociedade? Percebem então como essas informações que nós estamos recordando na noite de hoje, sendo repetida algumas vezes da infância à juventude, é como se estivéssemos adubando e cuidando de uma planta jovem com os melhores recursos, com vistas à sua primavera e frutificação? No último capítulo do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, abre aspas, se foi dito lá atrás, esse lá atrás é lá no começo do Livro dos Espíritos, que no mundo espiritual as almas
formam uniões afetivas mesmo. Se foi dito lá atrás que no mundo espiritual as almas se consorciam e formam uniões, obedecendo à lei de afinidade e de simpatias recíprocas, ou seja, no mundo espiritual educado, não existe a fila anda, não existe perder o playboy, sabe? Não existe cansei dessa brincadeira, vou separar. Não existe. São relacionamentos gratificantes em que um faz bem para o outro. São duradouros. Não são eternos, mas são duradouros. Aí Kardec tenta dar um checkmate no espírito. Ele fala, o que acontece aqui na Terra que isso não se verifica? E frequentemente o amor de uma das partes é repelido pela outra. Ou então, Kardec tenta fulminar o espírito. Ou então, casais que pareciam se amar com verdadeiro amor, em pouco tempo acabam se odiando. Saindo de Kardec e vindo para a vida real, para a nossa vida real, a gente constata isso com os nossos olhos acontecendo? Ainda hoje? Faz quase 160 anos que Kardec colheu essa resposta do espírito. Vocês observam que mudou a realidade ou não? Que frequentemente o sentimento de um é repelido pelo outro. Vocês têm as suas próprias observações, ok? O espírito responde para Kardec. Não compreendes realmente. Quando eu li essa primeira parte da resposta, eu me aliviei. Ufa, se o espírito está dizendo que o Kardec realmente não pode compreender, que dirá eu, não é? O espírito diz para Kardec, não compreendes realmente, porque é uma expiação passageira. Na mesma resposta, o espírito bate e assopra. Aonde foi que ele bateu? Não compreendes realmente, porque é uma expiação passageira. Ele bate quando diz que é expiação. E toda expiação é colher os resultados do nosso equívoco. Ação e reação. Escolhi mal, sofro as consequências. Foi eu que taquei fogo na casa do vizinho? É a minha pele que vai se queimar na hora de apagar aquele fogaréu. Perturbei a consciência alheia? Nossa, até aquela consciência perturbada voltar ao seu equilíbrio, à sua saúde, vai exigir um trabalho e aquela consciência perturbada, então, vai agredir quem estiver em volta dela? Ora, mais justo que eu sofra, né, os desconfortos dessa terapia reeducativa do outro perturbado, que fui eu que perturbei ontem. Isso explicam alguns filhos que nós temos. E por que nós os temos. Aí o espírito continua a resposta dos problemas afetivos para Kardec. Sabeis que no vosso mundo existem duas espécies de afeição. Todo mundo sabia que no nosso mundo tem duas espécies de afeição? Dois tipos de amor? O espírito falava com Kardec sabendo que Kardec já sabia. O que é espírito bem compreendido? É a gente compreender também. Nós enxergamos duas espécies de afeições no mundo? Porque aqui o espírito vai explicar por que essa confusão não acontece no mundo espiritual. Sabeis que no vosso mundo existem duas espécies de afeições. A do corpo e a da alma. A do corpo é sempre passageira. Pensem em todos os términos de relacionamento, todos os divórcios, todas as decepções afetivas. A do corpo sempre é passageira, é uma lei. A da alma, quando verdadeira e simpática, é duradoura. Também não promete que é eterna, tá? Apaixonados. Ela é duradoura. Sabe onde está o problema? É na parte que o Espírito responde agora. E frequentemente vós tomais uma pela outra. Gente, essa informação não é séria para Dedéu?
para eu voltar para minha casa, querer saber em que parte do livro que isso está, que se é isso mesmo que o Joelson está dizendo, porque disso eu posso contrair equivocadamente um relacionamento que chega às consequências de constituir uma família, numa comparação às palavras bíblicas. Em vez de construir uma família sobre a rocha, eu construo sobre a areia. Aí o Espírito esclarece. Dessas infelicidades afetivas, em que quase sempre sois vós a primeira causa, em não escolherdes bem, é que resulta esses sofrimentos passageiros. Ademais, é preciso mudar as vossas leis. Só para eu ver se ninguém está dormindo, quero que vocês me ajudem a responder. Isso foi ditado 160 anos atrás. Do que o Espírito está se referindo nesse ponto? Ademais, é necessário reformar as vossas leis, pois realmente acham que agrada ao Senhor estarem convivendo com alguém que vos aborrece? Do que ele está falando? Divórcio. 160 anos atrás as pessoas podiam se separar quando estavam infelizes? E aí ele diz, sois vítimas uma segunda vez, é vítima a primeira vez por escolher precipitadamente. Sois vítimas uma segunda vez pelos vossos preconceitos. Sabe aquela sensação, não vou ser decente, a mulher que separa não é a mulher descartada, é a mulher largada, então eu vou ficar vexada na sociedade? Um preconceito que vem diminuindo. Quarto pilar da educação, aprender a ser. O que é aprender a ser? É ser o que eu sou. E o que eu sou é tudo aquilo que eu conheço de mim mesmo. Aquele que pouco se conhece, pouco é. Ele é pouco é como companheira, pouco é como funcionário onde trabalha, pouco é como cidadão e pouco é como amigo. Aquele que melhor se conhece, ele é melhor em todos os aspectos. À medida que eu sou, a partir daquilo que existe em mim, e eu vou aperfeiçoando, disciplinando minhas imperfeições, encorajando minhas virtudes, isso se reflete nos meus relacionamentos. E eu espontaneamente me torno uma pessoa amada porque sou amável. E aonde que começa a experiência do amor? Qual é o primeiro indivíduo com que cada um de nós convive? Comigo mesmo. Então o Espiritismo é 100% Jesus, porque Jesus orientou a todos nós, amai o próximo como a ti mesmo. É possível desenhar uma fórmula matemática para isso. 1 mais 1 é igual a 2. Então, o amor que eu dou para o outro é exatamente aquele que eu tenho para mim. De maneira que não existe pessoa nojenta, mesquinha, antipática com os outros e que possa ser ao mesmo tempo amável com outro grupo de pessoas. Semelhante ao que o Espírito diz no caso das relações afetivas, que se toma uma afeição pela outra, aquilo que aquela pessoa acha que é amor, parece amor e não é. Porque o amor, quando ele existe, ele se manifesta espontaneamente e eu não escolho quem amar. É como pessoas que são simpáticas de verdade e serão simpáticas, naturalmente simpáticas. Pessoas que são graciosas, será com Raimundo e todo mundo graciosas. Então, se o indivíduo ama, ele ama. Se ele tem pouco amor, é com aquele pouco amor que ele vai se relacionar com todas as pessoas. Na casa espírita e fora dela. Se é abundante de amor, essa abundância vai se manifestar de forma incontradita em todos os setores da sua vida. De maneira que se uma pessoa consegue ser
super amável num ambiente e mesquinha no outro, não é amor de verdade. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Meus amigos, as reflexões que nós trazíamos para a noite eram essas. Na expectativa humilde e modesta de alguma forma ter contribuído e ter deixado um grilo bacana para vocês voltarem para casa com esse grilo, eu me despeço, desejo que tenham uma semana bastante proveitosa e até uma próxima oportunidade, Papai do Céu assim o permitindo. Boa noite a todos. Obrigado.